pessoal, estamos aqui para mais uma live de terça-feira, almoçando com a Nutri. E o nosso tema de hoje é intolerância à lactose. Hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre a intolerância à lactose e te dizer que se você tem e não cuida, pode ser que isso esteja comprometendo, dificultando, travando o teu tão sonhado emagrecimento. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso tema, intolerância à lactose e emagrecimento. Prontinho. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, eu sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a emagrecer, recuperando sua saúde e produtividade sem ser escrava de dietas. Então, gente, quando a gente fala sobre intolerância à lactose, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que de fato é essa intolerância à lactose. Me confirma se vocês estão conseguindo me ouvir aí direitinho. Bota um sinalzinho aí pra mim se vocês estão conseguindo me escutar. Tudo certo? Tudo certo? Tá dando pra ouvir? Me confirmem aí. Tá dando? Tá dando pra escutar, gente? Me confirma aí pra eu poder continuar. Vou falando. Se vocês não estiverem ouvindo, então vocês me falem. Quando a gente pensa na intolerância à lactose, a gente precisa entender o que é intolerância à lactose, né? A primeira coisa é entender, porque muitas pessoas recebem o diagnóstico e não sabem nem o que é direito. Então, a intolerância à lactose é a deficiência ou a ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. A lactase é a enzima intestinal que é responsável pela digestão da lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite. Então, quando a gente tem intolerância à lactose, significa que a gente está com deficiência ou ausência da enzima que faz a digestão desse açúcar do leite. Isso é um ponto muito importante de vocês entenderem, porque muita gente confunde intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. São coisas completamente diferentes. A alergia à proteína do leite é uma coisa, intolerância à lactose é outra coisa. Então, em primeiro lugar, entender o que é essa intolerância à lactose. Essa intolerância à lactose, ela pode ser congênita, você pode ter ausência da lactase, né, ter nascido com isso, ou você pode adquirir, que foi o meu caso, por exemplo, né, para quem não sabe, eu tenho intolerância à lactose. Tudo começou na pandemia, em 2020, e você pode adquirir essa intolerância à lactose. E aí, essa é uma dúvida que eu vejo com muita frequência. Vocês falam assim, Lari, mas eu sempre consumi eu sempre consumi leite, queijo e iogurte, de onde isso surgiu? Isso pode acontecer, gente, justamente porque a gente vai tendo outras doenças intestinais. Então, às vezes é comum uma pessoa que tem uma doença de Crohn abrir uma intolerância à lactose. É comum o envelhecimento provocar intolerância à lactose. Então, é muito comum que idosos tenham, né? Porque vai perdendo ali, vai tendo diminuição da produção da lactase. Mas, na minha prática clínica, eu atendo muitas pessoas cada vez mais jovens adquirindo intolerância à lactose. E a gente sabe que o intestino ele tem relação com muitas coisas, né? Então, olha que curioso, a minha intolerância à lactose abriu justamente quando? Na pandemia. Então, essa é uma questão. Você pode sim ter consumido a sua vida inteira, que eu vejo que essa é uma dúvida de muitos de vocês. Você pode ter consumido a vida inteira leites e derivados, que era o meu caso, e ainda assim você desenvolver essa intolerância à lactose. Então, leite era algo que eu não consumia muito, mas eu sempre consumi muito iogurte natural, eu sempre consumi muito queijo e comia ali diariamente. Então, às vezes, esse excesso de consumo, junto com um emocional mais abalado, uma imunidade que baixa, um intestino que está no momento ali mais sensível, podem fazer com que você desenvolva essa intolerância à lactose. E aí, muitas vezes, quando você desenvolve a intolerância à lactose, quais são os sintomas que te mostram que tem alguma coisa de errado acontecendo? Diarreia,
distensão abdominal. Se você é aquela pessoa que não sabe se tem o diagnóstico ou não, mas quando consome leites e derivados, fica ali se sentindo mal, a barriga distende. Tem muitas mulheres que falam isso, né? Lari, minha barriga acorda lisinha e no fim do dia parece que eu tô grávida. Esse é um relato muito comum de quem tem intolerância à lactose. É o relato da distensão abdominal. E aí, às vezes você não vai ter todos os sintomas. Tem muita gente que acha que para ter intolerância à lactose tem que ter diarreia. Tem gente que tem intolerância à lactose e só tem gases. Tem gente que tem intolerância à lactose e fica ali com uma azia, um enjoo. Então vocês têm que estar muito atentos quais são os possíveis sintomas de intolerância à lactose, caso você desconfie, mas não tenha o diagnóstico. Então, já pensa aí. Se você tem muitos gases ou conhece alguém que sofre muito com os gases, principalmente, gente, se esses gases têm muito odor. O odor, gases com cheiro muito forte, significa fermentação. Significa que você está consumindo alguma coisa que não está te fazendo bem. Aquilo está fermentando demais. Se você tem muitos gases, distensão abdominal, essa barriga que enche, estufamento, come alguma coisa e fica estufada. Se você é uma pessoa que tem diarreia com muita frequência, então aquelas fezes que estão sempre muito amolecidas, essas fezes têm que ser durinhas, consistentes. Se tá sempre, porque às vezes tem muita gente que acha que assim, eu faço cocô todo dia e acha que isso basta. Tem que fazer cocô todo dia, mas a consistência tem que estar legal. Não adianta fazer cocô todo dia e ser umas fezes líquidas, umas fezes muito amolecidas. Então fiquem de olho na consistência dessas fezes de vocês. Se você tem muita constipação, porque às vezes também você tem o intestino preso e acha que a intolerância só solta. Tem muita gente que tem intolerância à lactose e tem intestino preso. Então, se você se identifica com algum desses sintomas, a gente precisa investigar. Como que a gente investiga se você tem intolerância à lactose ou não? Avaliando esses sintomas e fazendo o exame, o teste de tolerância à lactose. Esse é o exame que a gente faz para poder confirmar o diagnóstico. Mas uma coisa que eu sempre gosto de explicar para os pacientes. A clínica, gente, a clínica é soberana. Então, se você está desconfiando, na minha prática, o que eu costumo fazer? Se você chega até mim dizendo que tem passado muito mal, consumindo queijo, consumindo iogurte, consumindo leite, de cara, se você não tem o resultado desse exame, não tem o diagnóstico fechado, eu vou te estimular tirar um pouquinho desse consumo e avaliar. Suspende ali 15, 20 dias. Sentiu muita melhora, tirou o consumo e melhorou dos sintomas, tem alguma coisa de... Então essa é uma questão importantíssima. Se você sente melhora com a retirada, precisamos investigar. Esse é o ponto que vocês têm que ter em mente. E aí, Lari, tirei, melhorei. Vamos tentar reduzir o consumo desses alimentos, enquanto a gente não tem o diagnóstico. Então, pensa comigo. Você chega para mim e me diz, Lari, eu tenho muitos gases, tenho muita distensão abdominal, consistência das minhas fezes nunca tão boas, e eu tô tendo muita dificuldade no processo de emagrecimento. O que eu vou tentar fazer com você? Se não temos o diagnóstico, vamos tentar reduzir o consumo. Reduzir o consumo, teve melhora dos sintomas... Vamos tentar manter isso com consumo menor? Deixa eu dar um exemplo para vocês na prática. Ontem mesmo, eu estava com uma paciente que tem intolerância à lactose, tem o diagnóstico já fechado e consome todos os produtos sem lactose o dia inteiro. De manhã, ela estava comendo pão com queijo sem lactose. À tarde, ela estava consumindo iogurte sem lactose. E à noite, ela comia de novo pão com queijo sem lactose. Ou seja, de 4 refeições que ela fazia, gente, 3 refeições tinha ali derivados de leite. O produto sem lactose, na verdade, ele tem lactose, mas ali é acrescentado a enzima, que é a lactase, para que essa enzima possa fazer a digestão da lactose. Só que, se o teu corpo está mostrando que ele não está tolerando, ele não está digerindo bem aquela lactose, você acha que é certo você ficar obrigando ele, dando todo dia uma enzima para ele, para que ele consiga fazer a digestão dessa lactose? Não, né, gente? Então, esse é um erro muito comum em quem tem intolerância à lactose. Achar que basta tomar a enzima e tá tudo resolvido.
basta trocar por um produto sem lactose e tá tudo resolvido. E não é por aí. Por quê? Porque se o teu corpo fisiologicamente está te mostrando que ele não está lidando bem com aquele alimento, por que você vai obrigar o coitado a empurrar algo que ele não está tolerando, algo que não está fazendo bem? Então, gente, nesse caso, se o teu objetivo é emagrecimento, se você tem intolerância à lactose, a melhor opção para você não é trocar tudo pelo sem lactose. Uma coisa é você chegar no fim de semana e consumir um produto sem lactose ou tomar a enzima, né? Porque é a mesma coisa. Você tomar a enzima e você consumir um produto dito sem lactose, ambos são o quê? A enzima. Você está dando para o teu corpo a enzima para que ele consiga ali fazer a digestão da lactose, que é o açúcar, né? Que você não está digerindo e por isso fermenta. Essa lactose, quando você tem intolerância, ela chega no teu intestino grosso praticamente intacta, sem ser digerida. E é por isso que você começa a ter tantos sintomas. 20, 30 minutos até 2 horas após o consumo, a coisa explode. Eu, particularmente, às vezes, em menos de 20 minutos, gente, se eu consumo alguma coisa, eu já começo a me sentir mal. É instantâneo, muito doido, né? Só na prática, quem sofre, quem sente, sabe como é que é. E outra coisa que eu gosto sempre de destacar, que eu também observo na minha prática. No meu caso, não é só uma diarreiazinha. Eu demoro 2, 3, 4 dias para que o meu corpo volte todo ao normal. Então, às vezes eu fico 3 dias com a consistência das fezes irregular, 3 dias com distensão abdominal, a barriga não fica como ela costuma ser. Então, o que você acha que é muito simples, é só uma diarreiazinha, talvez não seja. Talvez você, nos dias seguintes, fique ali com um pouco de gases ou fique com a barriga mais estufada, só que você está sempre consumindo. Então, você acha que aquele ali é o seu normal e não é o seu normal. O seu normal você nem conhece. Por que você não conhece? Porque você não está retirando o consumo. Então, a melhor forma da gente entender se algo faz bem ou não para o nosso corpo, gente, não tem jeito. É evitando o consumo daquilo ali. Eu preciso testar, eu preciso conhecer como o meu corpo responde a determinado alimento, se eu estou na dúvida se aquilo me faz bem ou mal ou não. Não tem pessoas que dizem, quando eu como pepino eu fico arrotando muito, quando eu como pimentão me cai muito mal, afeta a minha digestão. E esses sintomas, eles são muito individuais. Então a gente só sabe se a gente vai ficar mal ou não testando. Você precisa testar. Se você tem muitos gases, primeira coisa que eu vou tentar entender, opa, será que tem algum alimento que não está fazendo muito bem para você? Será que está consumindo muito derivado de leite? Foi o caso dessa paciente de ontem que eu estou contando para vocês. Ela chegou até mim com várias questões, uma infecção urinária de repetição, objetivo de emagrecimento, um monte de quadros ali que precisam ser tratados, um monte de sinais de inflamação. E foi a primeira coisa que eu falei para ela. Eu falei, olha, primeira coisa que a gente precisa solucionar. Você tem intolerância à lactose e você está entupida de produtos sem lactose. O primeiro ponto que a gente vai ter que tratar é a redução do consumo desses alimentos, porque o emagrecimento vai vir quando a gente reduzir esses produtos. Esses sintomas, tudo que ela vem tendo, né, tá acontecendo por quê? Exemplo, gente, infecção urinária de repetição é muito característica de um intestino que não está sendo tratado adequadamente, um intestino que está em desbiose. Então, se ela está toda inflamada, como que eu vou conseguir melhorar essa infecção urinária? Se ela está toda inflamada, como que eu vou conseguir melhorar esse emagrecimento? Então, o primeiro passo, nesse caso, é tirar o irritante. É o primeiro passo que eu preciso dar com ela. E no caso dela, quem está sendo irritante? O excesso de consumo de leites derivados. Por quê? Porque é alguém que tem a intolerância e está consumindo demais. Então, isso vocês precisam entender. Esse limiar de consumo. Se eu tenho o diagnóstico, eu vou para outras fontes. Então, por que eu preciso comer o queijo, o pão só com queijo? Se eu posso fazer uma pastinha, eu posso fazer uma pastinha de frango, eu posso fazer uma pastinha de atum, eu posso consumir um queijo vegano, eu posso consumir um ovinho. Lara, é muito difícil tirar os leites derivados. É algo fácil? Não, não é. Mas a gente às vezes não consegue fazer porque a gente não consegue pensar em outras possibilidades. Então, o meu papel como facilitadora, em casos de intolerância à lactose, é te dar esse horizonte.
te mostrar novas opções. Poxa, peraí, eu sei que você ama o queijo. Eu também sempre amei consumir queijo, gente. Eu consumia queijo todo dia, eu consumia iogurte todo dia. Eram coisas que eu amava. Mas eu entendi que o meu corpo não estava mais conseguindo digerir aquilo e comecei a perceber que eu ficava muito melhor sem o consumo. Dando o meu exemplo para vocês, eu sempre tive, há anos, desde muito novinha, muitos gases. E eu fazia várias condutas, várias estratégias, e aqueles gases de vez em quando ainda me acompanhavam. O que isso queria dizer? Que essa minha sensibilidade, eu não era provavelmente intolerante há muitos anos atrás, mas eu já estava desenvolvendo uma sensibilidade a essa lactose. E isso foi exacerbando. Por que foi exacerbando? Porque eu continuei consumindo. Então, se lá atrás eu tivesse consumido menos, talvez eu não teria chegado num grau de intolerância tão grande. Então, isso que vocês precisam entender. Ah, eu fiz o exame, eu estava na dúvida, recebi o diagnóstico, tenho intolerância. Ah, eu vou comprar enzima e todo dia eu vou tomar enzima. Não faz isso. Você precisa entender outras opções. Ah, eu gosto muito de iogurte. O que eu, Larissa, faço hoje? Tomo um iogurte vegano, né? Que é um iogurte que é feito ali com leite de coco. Vou para uma outra opção. Ah, eu gosto muito de queijo. Eu vou para um queijo vegano. Eu vou para uma pastinha de atum, uma pastinha de frango, uma pastinha de ovo. Eu fui me lançando a novas opções, a novas possibilidades, a novas receitas. Por quê? Quando a gente vê que aquele objetivo que a gente tem há tanto tempo, ele começa a vir, quando a gente consegue tirar o irritante, isso anima a gente a continuar. Então pensa comigo, se você tem o objetivo de emagrecer há anos e essa intolerância à lactose está sendo a responsável por não permitir o teu emagrecimento, será que não vai valer a pena você reduzir esse consumo quando você vê que você está conseguindo emagrecer, melhorar o intestino, desinchar? Me conta, tem alguém aí que sofre com esses sintomas, que tem intolerância ou desconfia ter? Não é muito ruim você viver com gases, você viver com distensão abdominal, você viver com diarreia, gente? É horrível. Você fica com vergonha de estar nos lugares, você fica com vergonha de comer alguma coisa e passar mal. É uma sensação horrível. Eu sei porque eu sempre ouço os relatos de vocês. São mulheres que ficam achando que a barriga tá muito maior do que tá e às vezes é distensão abdominal, porque você tá sempre distendida, você tá sempre consumindo aqueles alimentos. Então você fica sempre achando assim, nossa, tô com uma gordura abdominal enorme. E às vezes não é a gordura abdominal só, é distensão abdominal. Então a gente precisa desenvolver essa clareza do que tá acontecendo aqui com o meu corpo. Caramba, peraí, por que eu tenho gases todo dia? Por que eu tenho diarreia sempre? Será que isso é normal? Por que meus gases têm tanto odor? Comecem a se questionar sobre: tem algo de errado acontecendo comigo? Tem algo de errado acontecendo com o meu corpo? Não é normal distender a barriga todo dia. Não é normal acordar com a barriga lisinha e terminar o dia como se estivesse com a barriga de grávida, precisando abrir ali o botão da calça. Quantos relatos eu ouço de mulheres que passam por isso? E aí, será que vale a pena o prazer? Ah, mas o meu queijinho. Cara, o que você prefere? Continuar consumindo direto o queijo, continuar ficando com a barriguinha inchada todo dia, abrindo a calça, ficando com gases, passando mal? Ou você prefere encontrar novas opções, novos alimentos que possam te ajudar a melhorar isso? Então, se você tem ou desconfia ter intolerância, isso pode estar te inflamando. E a partir do momento que está te inflamando, isso está dificultando o teu emagrecimento. Então é muito importante que vocês tenham a clareza que o emagrecimento é consequência de um processo de desinflamação. Eu não consigo arrumar a tua casa, o teu organismo, te deixar metabolicamente melhor se eu não consigo te desinflamar, se eu não consigo entender o que está te fazendo mal, o que está irritando. Então não adianta, por exemplo, eu olhar pra você e eu te colocar numa dieta super restritiva, eu fazer um déficit calórico enorme e dizer, pronto, é isso aqui. Imagina se esse caso que eu tô contando pra vocês, de uma mulher com infecção urinária de repetição, né, uma mulher obesa com objetivo de emagrecimento e que tem intolerância à lactose, não tá tratando essa intolerância, né? Imagina se eu pego ela, coloco ela num déficit calórico gigantesco, não olho para esse intestino, né? Não olho para essa infecção urinária, não olho para essa absorção de nutrientes que não tá boa
e bota só em déficit calórico. Sabe o que vai acontecer? Ela vai perder peso no início, mas é aí que vem o problema, o tão temeroso platô, aquele peso que cai, mas estagna e você não consegue mais sair dali de jeito nenhum. Você pode não estar conseguindo sair do platô justamente porque está inflamado. E eu preciso entender o que hoje está te inflamando. Então, se você sofre de intolerância à lactose, eu preciso te desinflamar. E a forma inicial de eu fazer essa desinflamação é diminuindo o consumo de leites e derivados. É te dando novas opções. Então, se de manhã você gosta muito de café com leite, vamos colocar uma bebida vegetal, vamos colocar ali, né, um leite de amêndoa, um leite de castanha, um leite de coco em pó, vamos colocar um chá no lugar do café com leite, vamos colocar um café com canela. Então, existem milhões de opções e de possibilidades. E a gente precisa entender quais você pode testar, quais vão ser do seu agrado, né? Eu já testei várias marcas de queijo vegano, eu já tentei várias marcas de iogurte vegano. Então a gente só conhece testando. Não tem jeito, é o que eu sempre falo pra vocês. A autonomia alimentar é tudo. E pra gente desenvolver essa autonomia, a gente precisa testar. O que eu gosto do sabor? O que me agrada? O que me faz bem? O que ajuda na minha digestão? Porque o que você não pode é se conformar em todo dia passar mal, em todo dia ter gases, em todo dia ter distensão abdominal. Então a minha qualidade de vida passou a ser outra depois que eu descobri a intolerância à lactose. Eu quase não tenho mais gases, eu quase não tenho mais distensão abdominal, a consistência das minhas fezes. Eu sempre ia ao banheiro todo dia. Isso é uma questão, tá, gente? Eu sempre fui ao banheiro super bem. Mas em alguns momentos, quando eu exagerava, uma coisa que sempre me fez mal, sabe o que foi? Anos, desde que eu era muito novinha, pizza. Eu costumava dizer assim, nossa, às vezes eu como pizza e me dá diarreia. Eu acho que é a gordura da pizza. Aí eu falava assim, mas que estranho, porque eu como queijo e não sinto nada. Eu como pão e não sinto nada. Mas já devia ser a quantidade de queijo que tem na pizza. É diferente de comer uma fatia de pão com queijo e ter ali uma fatiazinha de queijo. Entendem isso? Então, essa é a questão. Às vezes, aquilo que lá atrás a gente não consegue enxergar, aquilo que lá atrás a gente não se atenta, o corpo vai segurando. Chega um momento que ele satura, ele fala, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô aqui há um tempão te mostrando que eu não tô sabendo o que fazer com isso, que eu não tô digerindo bem isso, que eu não tô lidando bem com isso, e você continua. E aí o que ele faz? Ele satura, ele não aguenta mais, ele começa a ficar cada vez pior, ele perde cada vez mais a capacidade de digerir aquilo ali. E é isso que acontece na intolerância à lactose. Se você recebe o diagnóstico, não tira, não reduz, fica só tomando a enzima, fica só trocando tudo pelo sem lactose, a tendência é que com o passar do tempo, lá na frente, isso pode piorar. Lá na frente, esse corpo vai te dar uma resposta ainda mais exacerbada. Lá na frente, você vai ficar com uma tolerância zero. Então, essa é a questão. Quando a gente está falando de intolerância à lactose, eu estou falando de digestão do açúcar do leite. Então, não tem a ver, quando a gente fala, por exemplo, uma questão que eu acho importante explicar para vocês. Quando a gente fala sobre o leite, sobre ele ser inflamatório ou não, sobre a importância de reduzir o consumo do leite, para quem tem muita rinite, sinusite, doença respiratória, a gente não está falando de lactose. A gente está falando da caseína, que é uma proteína do leite. Então, essa história é outra história. Quando a gente está falando de intolerância, eu estou falando da lactose, que é o açúcar do leite, e do intolerante que não está conseguindo digerir aquilo ali. Entendem? Que às vezes a gente mistura tudo, né? A Lari falou para poder tirar o leite porque ele inflama. Isso é papo para outro tema, para outra conversa. Hoje eu quero me atentar aqui só a você que é intolerante ou que tem sintoma e desconfia ser intolerante. Só para poder te dizer que, se você desconfia de intolerância, reduz o consumo e avalie se os seus sintomas melhoram. Tira por 2, 3 semanas o consumo, reduz bastante, o mínimo, se puder zerar, melhor ainda. Reduz o consumo e avalia se é diarreia, se os gases, se é distensão abdominal, se isso tudo começa a melhorar. Melhorou? Alerta. Opa!
não tô ficando bem com esses alimentos. Preciso reduzir o consumo. Preciso investigar se eu tenho de fato uma intolerância à lactose, para eu saber o que fazer daqui para frente. Se você desconfia de intolerância e tá com o objetivo, tem um objetivo de emagrecimento e tá muito difícil emagrecer, saia daqui hoje com a informação de que o não retirar o consumo de leites e derivados pode estar travando o seu emagrecimento. Por quê? Porque o seu corpo não está sabendo o que fazer com aqueles produtos derivados de leite. Então você precisa retirar para desinflamar, conseguir fazer com que esse corpo desinflame para possibilitar esse teu emagrecimento. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Vocês estão conseguindo entender? Porque a minha preocupação com relação a isso é justamente a desinformação. Muitas mulheres, muitas pessoas chegam até mim com todas essas dúvidas do eu troquei tudo pelo sem lactose, mas eu não consigo ficar sem, mas eu não sei o que fazer, mas o médico me disse que eu poderia continuar consumindo, que era só usar enzima. E hoje eu tô aqui para te dizer por experiência própria, experiência de quem sofre com intolerância à lactose. A minha vida mudou depois que eu tirei o consumo. Então o meu maior motivador hoje, vocês sabem que eu, Larissa, comigo, sou radical sim, com a retirada desses consumos, né? Eu viajei, saí de férias, fui para Portugal e não comi pastel de Belém. Por quê? Porque eu dizia, eu não quero passar mal no meio de uma viagem, eu tô aqui para curtir, eu não tô aqui para ficar cheia de desconforto. Então o problema para mim é que eu nunca sei o sintoma exato que eu vou ter. Às vezes me dá distensão, às vezes me dá gases, às vezes me dá muita diarreia. Como é que eu vou ter uma diarreia no meio da rua, no meio de uma viagem, sem banheiro, sem conhecer nada? Existem outras pessoas que já sabem, não, pra mim a intolerância é só um episódio. Eu vou lá no banheiro, tenho ali um episódio, né, de diarreia e pronto, acabou, não sinto mais nada. Talvez o teu grau de intolerância não seja tão grande ainda, mas eu tô te trazendo aqui o alerta que eu vejo na minha prática clínica de pessoas que começaram como você e pioraram porque não quiseram retirar o consumo. Então, para mim, começou a ter sinais e sintomas, liga a luz vermelha e reduz o consumo, para não piorar isso, entendem? Então, já me sinto mal, reduzi o consumo, melhorei? Tenho que consumir menos do que eu vinha consumindo. Então, talvez ao invés de consumir de manhã, de tarde, de noite, queijo, leite e iogurte, eu vou consumir só uma vez ao dia, no momento que eu sinta mais falta. Eu vou deixar para o fim de semana, para uma pizza que eu queira comer. Eu vou deixar para o fim de semana, ali para um bolo que leve, né, um leite. Então, vão tentando selecionar um pouco mais esse consumo para ajudar esse corpo a desinflamar. Porque o corpo fala, a gente ignora. Então a gente precisa se atentar para o que o corpo está dizendo. Se você está cheio de sintomas estranhos que você não tinha antes, eu tenho uma azia que eu nunca tive antes, eu tenho um refluxo que eu nunca tive antes, eu tenho uma distensão que eu nunca tive antes, é uma dor de cabeça que eu nunca tive antes, tem algo de errado. E esses sintomas, muitas vezes, eles acontecem antes do teu exame alterar. Então, você pode fazer um exame, você pode estar com tudo certo, que é uma dúvida também. Tem muita gente que chega pra mim dizendo, Lari, fiz o exame, não deu intolerância, mas eu tenho me sentido muito mal consumindo derivados de leite, eu me sinto muito mal quando eu como um queijo, quando eu tomo um iogurte. Vamos pela clínica. Vamos reduzir o consumo, então, porque você já tem aí, teu corpo já está sinalizando que não está sabendo bem o que fazer com aquilo ali. Então, estejam atentos. Todos os dias, eu sempre vou reforçar isso aqui. Estejam atentos aos sinais que o corpo dá. A primeira coisa que acontece é o corpo falar. Muitas vezes, antes do exame alterar, o corpo vai te mostrar. Não tem algo de errado aqui. Meu corpo mostrou, Larissa, tem algo de errado aqui. E eu, muito nova na época, não é nada não. É a pizza que é gordurosa. Tá tudo bem, né? Porque a gente ignora, porque a gente gosta. Então eu sei, eu entendo vocês. Eu não sou nossa, pra ela é fácil, porque ela é nutri. Não é. Eu era louca. Eu falava, pode tirar tudo de mim, menos o queijo. Eu era louca por queijo. Quando eu morava em Petrópolis, meu café da manhã era banana da terra com queijo.
De tarde eu fazia o quê? Eu tomava iogurte. Se tivesse num dia muito frio, eu fazia um mingau. Então eu tava cheia. Eu falo que a intolerância começou lá em Petrópolis. Eu tava cheia de derivados de leite no meu dia. Então, se você hoje tá aqui, conhece alguém que tem sintomas, manda essa live pra pessoa para ela assistir depois, porque ela precisa entender que não dá para ficar se entupindo. A gente precisa de novas opções. A gente precisa colocar outros tipos de proteína sem ser o queijo, um outro tipo de iogurte, ou trocar a opção mesmo. Então, assim, tem uma infinidade de opções, gente. Ai, Lari, vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Ai, Lari, beleza, mas você não tá consumindo, o que você faz? Quando eu como uma crepioca, ao invés de rechear essa crepioca com queijo, eu recheio com queijo vegano, eu recheio com frango, eu passo ali uma geleia 100%, sem adição de açúcar, eu como uma panquequinha de banana, eu como um bolo de caneca, tudo isso, nada com lactose. Quando eu quero fazer um estrogonofe, eu faço um estrogonofe usando um creme de leite vegano. Quando eu quero comer chocolate, eu como chocolate a partir de 60% cacau. A maioria dos chocolates a partir de 60% não tem leite, mas eu tomo o cuidado de ler o rótulo para conferir se aquilo ali não tem leite realmente. Se eu quero comer um salgado, eu como um quibe. Então, gente, tem várias opções. A gente só precisa estar aberto a conhecer, descobrir essas opções. Às vezes a gente recebe um diagnóstico e a gente fica assim, ó, nossa, o que eu vou fazer com isso? Nossa, como que eu vou viver daqui pra frente? E existe vida após diagnóstico, seja ele qual for. O diagnóstico vem pra gente entender que a gente vai precisar dar cuidado para um determinado ponto da nossa vida. Então, se receber o diagnóstico de intolerância à lactose, vamos cuidar dessa intolerância da melhor forma possível para você conseguir ter qualidade de vida. Então, recebi o diagnóstico de intolerância à lactose, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o consumo de leites derivados. Eu vou conseguir encontrar aqui, vou procurar ajuda profissional para conseguir ter alguém que facilite o meu processo, para encontrar novas possibilidades de alimentos que substituam aqui. Almoço e jantar é comida. Então é isso, se eu quero fazer alguma preparação que levaria um queijo, eu uso um queijo vegano. Se eu quero fazer uma preparação com um creme, eu vou usar uma bebida vegetal, eu vou usar um creme de leite vegano. E não deixe de consumir. Então é isso. A Larissa não deixa de consumir estrogonofe. Ela só usa um creme de leite vegano. A Larissa não deixa de consumir ali um chocolate. Ela só usa um chocolate que seja pelo menos a partir de 60% para não ter leite. Então, não coloque o diagnóstico da intolerância à lactose na vida de vocês como algo que é uma coisa de outro mundo. Uma coisa de outro mundo, pra mim, é você estar sempre passando mal, é você estar sempre sentindo desconforto abdominal, é você estar sempre ali com diarreia, com gases, né? É você estar sempre sem conhecer o seu corpo na forma real que ele é. Então isso é muito doido, né? A gente não conhecer como o nosso corpo realmente é, porque a gente está sempre expondo ele a coisas muito inflamatórias. Então o meu objetivo hoje principal com vocês aqui era trazer essa explicação e esse entendimento que ter intolerância à lactose não é nada de outro mundo e que dá para viver super bem, dá para sentir prazer na alimentação mesmo tendo intolerância à lactose. E que se você tem um objetivo de emagrecimento, você precisa ir para essas opções sem lactose, sem leite, para que você consiga desinflamar esse corpo. A base do emagrecimento é fazer sim o déficit calórico, mas desinflamar para possibilitar o teu emagrecimento. E o que hoje está promovendo essa inflamação? Se você tem intolerância, é um problema para você. Se você tem intolerância, essa intolerância está promovendo uma inflamação no seu corpo, diferente de alguém que não tenha. Ficou claro? Então eu preciso reconhecer os meus sinais e sintomas, entender o que eu sinto quando eu consumo, para investigar se eu tenho intolerância. E se eu tenho intolerância, eu preciso tratar. Eu preciso fazer troca desses alimentos. Eu preciso tratar também esse intestino. Porque imagina aí alguém que tem intolerância há 10 anos sem tratar, expondo esse corpo a um monte de leite derivado. Eu preciso tratar esse intestino. Eu preciso colocar ali fibras prebióticas, né? Alimentos que sirvam de comida para as tuas bactérias boas. Eu preciso melhorar a qualidade dessa alimentação para poder desinflamar um corpo que vinha
continuamente sendo exposto a uma inflamação. Mas é isso, o que eu queria mostrar para vocês é: compartilhem essa live com pessoas que vocês conheçam que tenham intolerância. Depois que eu me tornei intolerante, eu passei a atender vários intolerantes. Eu acho que por expor muito aqui o que eu faço, o que eu vivo, por ter um olhar hoje clínico muito mais atento. Então, quando vocês chegam até mim com os sintomas, hoje já causa um alerta para mim muito rápido e tira e queda para muita gente. Faz ali o exame, a gente fecha esse diagnóstico e te proporciona muito mais qualidade de vida. Então a gente precisa ter autoconhecimento para poder chegar nesse consenso de tipo, cara, o que está acontecendo com o meu corpo? O que eu estou vivendo hoje? O que está dificultando o meu emagrecimento? O que está me inflamando? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, manda aqui para mim, porque eu acho que esse é um tema que muita gente hoje tem. Muitas pessoas, 40% da população hoje sofre com intolerância à lactose, mas não trata da forma correta. E aí vive uma vida cheia de sintomas. É possível ter um intestino que funcione todo dia. É possível ter um intestino ali sem viver com gases, sem distensão abdominal. A barriga não é a mulherada para acordar lisinha de manhã e à noite está parecendo barriga de grávida, está super inchada. Então, tudo isso são sintomas de que esse corpo não está desinflamado, não está funcionando como deveria, e o meu intuito aqui é te ajudar nesse processo de desinflamação para que você consiga conquistar o teu tão sonhado emagrecimento e que seja um emagrecimento aí contínuo, não seja algo restritivo, uma dieta radical que você perca ali e daqui a pouco esteja com o peso travado de novo sem sair do lugar porque não está desinflamando como deveria. Então esse foi o meu conteúdo de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Me acompanhem aí, que eu tô sempre dividindo com vocês a minha rotina, a rotina dos pacientes, né, que sofrem com intolerância, sempre mostrando os sinais e sintomas característicos de inflamação que comprometem o teu emagrecimento, e compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que sofrem aí com intolerância, porque elas precisam dessa informação. Não basta trocar tudo pelo sem lactose, não basta ficar se entupindo de enzima. Tem que reduzir, sim, o consumo. E tem 1 milhão de possibilidades para poder ajudar vocês. Muito obrigada por mais um almoço comigo. Lembrando vocês que às quintas-feiras tem a live das 20 horas, mas como essa semana a gente vai ter feriado, a live vai ser amanhã às 20 horas. Então, quinta-feira é a live com convidados. Então, amanhã às 20 é a nossa live com convidados. Espero vocês amanhã. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Um beijo. E para quem ainda não almoçou, um bom almoço para vocês.